Vamos lá para mais um vídeo de história. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, vamos falar sobre a independência do Brasil. Você vai utilizar o seu livro didático nas páginas 76 e 77 e vai realizar também a atividade no livro de reforço na página 185. Abra aí o livro para a gente iniciar nosso conteúdo. Muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como reino, como ele tinha, mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a estada da família real. Os políticos portugueses pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de exploração de Portugal. Assim, exigiam o retorno de Dom Pedro I ao seu país de origem. Ao mesmo tempo, no Brasil, as pessoas também não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal. Os partidários de Dom Pedro I pediram para que o príncipe não retornasse a Portugal, já que sua presença era garantia de que o Brasil seria mantido na posição de reino. Diante do impasse de retornar ou não a Portugal, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, proferiu as seguintes palavras: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, né? Esse foi o recado no dia 9 de janeiro de 1822 que Dom Pedro mandou à nação do Brasil, né? Que ficaria para que o Brasil não retornasse à condição de mera colônia de Portugal. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Até mesmo Dom Pedro I cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira. Essa Assembleia tinha a missão de estabelecer leis que estivessem de acordo com os interesses do Brasil. Os políticos portugueses não aceitaram quando a notícia da Assembleia Constituinte brasileira chegou a Portugal, fato que acelerou o rompimento entre Brasil e Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, no Riacho do Ipiranga, Dom Pedro recebeu a notícia de que muitas de suas decisões haviam sido revogadas por Portugal. Muito contrariado, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Vocês têm essa imagem, né, que Tia trouxe aqui para você aí no seu livro. Então, você observe direitinho, né, a imagem, quando no dia 7 de setembro de 1822, ele dá o grito e diz independência ou morte. Por quê? Porque Portugal não aceitava que o Brasil se tornasse, né, uma nação livre. Portugal queria ficar sempre explorando a nação brasileira. E aí até mesmo Dom Pedro I não aceitava. Então, no dia 7, ele declarou, né, e aproveitou para declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si o título de imperador constitucional. Dom Pedro I recebeu o título de imperador no dia 12 de outubro de 1822 e foi coroado em dezembro do mesmo ano. Quando Dom João morreu em 1826, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, perderia o direito à coroa portuguesa. Muitos brasileiros, temendo que Dom Pedro I se transformasse no rei de um grande império luso-brasileiro, forçaram-no a abdicar do trono do Brasil. Entretanto, para não perder seu domínio no Brasil, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, como sucessor. O problema é que nessa época Dom Pedro II estava apenas com 5 anos de idade. Você vai realizar a leitura de forma bem detalhada aí no seu livro. E agora nós vamos
iniciar o nosso exercício. No primeiro quesito, assinale as afirmativas corretas sobre a independência do Brasil. Então, você tem 4 alternativas. Vai marcar um X naquelas que forem corretas. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. A proclamação da independência ocorreu de forma pacífica. A independência marcou o fim do domínio português. A população não aceitava que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Dessas 4 alternativas, você vai assinalar as verdadeiras, as corretas. Qual era o desejo dos políticos portugueses em relação ao Brasil? Terceiro, numere os quadrinhos de acordo com a sequência dos acontecimentos. Aí você tem 4 afirmações que você vai ler e vai colocar de 1 a 4 de acordo com a sequência. Dom Pedro I volta para Portugal. Dom João morre em Portugal. Dom Pedro I convoca uma Assembleia Constituinte. Políticos de Portugal exigem o retorno de Dom Pedro I. Então, qual desses fatos foi o primeiro a acontecer? Você coloca o número 1. Em seguida, observa qual dos 3 restantes foi o segundo e assim por diante até enumerar os 4. No quarto quesito, como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro I tomou a decisão de ficar definitivamente no Brasil? Substitua a letra pela anterior de acordo com a ordem alfabética e descubra. Então, você tem aí 3 quadros que você vai colocar a letra que antecede. Né? Você tem E, J e B. Qual é a letrinha no alfabeto que vem antes da letra E? O D. Então, você escreve no quadrinho abaixo a letra D e assim por diante, até descobrir como ficou conhecido o dia em que ele tomou a decisão de ficar. Quinto, observe atentamente a imagem, depois escreva. Aí você tem a imagem do quadro, né, que marcou o dia da independência. O título da obra, você vai escrever na letrinha A. Na letra B, quem é o autor dessa obra, do quadro que está no seu livro? Na letra C, circule a personagem do quadro que representa Dom Pedro. D, marque um X nas alternativas que completam a frase abaixo. Então, da letra A à letra C, você vai responder observando o quadro. Abaixo do quadro você tem aí o título, o ano que essa obra foi feita, né? Quem foi o artista que fez essa obra. E aí, observando essas informações, você responde a letra A, a letra B, a letra C. E na letra D, você vai ler a frase e vai marcar as alternativas. É verdadeiro afirmar que a independência do Brasil aconteceu porque o povo brasileiro queria conquistar uma autonomia política. Estava sufocado com o sistema econômico e com os altos impostos. Gostava da situação de ser dependente de Portugal. Então, dessas 3 afirmações, né, pode ser que seja uma ou até mais de uma que sejam verdadeiras. E aí você vai marcar um X, completando a frase de cima. Na letrinha E, pesquise e escreva o nome completo de Dom Pedro I. Aí você vai realizar uma pesquisa e vai escrever aí o nome completo, né? Terminou esse livro, você pega o livro de reforço e abre ele na página 185 para a gente realizar a atividade referente a esse conteúdo. O que foi o dia do fico? Então, a gente viu, né? O dia do fico, você volta lá no conteúdo e escreve o que foi, de que se refere, a que se refere o dia do fico. Segundo, pesquise e escreva como era o Brasil naquela época. Aí você pode ler o conteúdo no seu próprio livro. Em assuntos anteriores, nós vimos em vídeos anteriores já como era o Brasil na época em que era colônia de Portugal. Terceiro, você concorda que crianças tão pequenas já pudessem governar? Quarto, que transformação governamental aconteceu no Brasil após a sua independência? E quinto, quais foram as medidas tomadas pela corte portuguesa depois do dia do fico? Então, leia o conteúdo,
faça a sua atividade, envia para mim. Se tiver alguma dúvida na hora de realizar a sua atividade, manda, tia vai esclarecer, né? A gente vai corrigir a atividade juntos. E aí vamos nos ver nos próximos vídeos para darmos continuidade a mais estudos sobre o Brasil. Beijo a todos!